Olá, meus irmãos. Vamos iniciar mais um estudo da nossa série Aconselhamento em Tempos de Crise. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a ansiedade. Um estudo bem propício para o momento que nós estamos vivendo. Então receba no seu coração esse estudo, para que abençoe não somente a sua vida, mas que o Senhor possa usar esse estudo para abençoar através da sua vida a vida de outras pessoas. Que essa palavra se transforme numa semente que vai germinar e vai gerar frutos de paz no coração das pessoas. Amém? A ansiedade, ela não é algo novo. Fala-se muito de ansiedade agora, né? Mas a ansiedade é algo que existe e é tão antigo quanto o ser humano, né? Quando o ser humano começou a refletir, ali já começou um processo ansioso, né? Uma preocupação. Ansiedade é baseada na preocupação, quando nós nos ocupamos de coisas que ainda virão. É claro que o mundo em que nós vivemos, né, com o excesso de estímulos que nós temos, com o excesso de informação que nós temos, influencia no aumento da ansiedade, influencia no aumento, né, dos sintomas, das consequências da ansiedade na vida do ser humano. O excesso de informação, o excesso de estímulo, a conectividade, a competitividade, a agressividade desse tempo tem influenciado no emocional de muitas pessoas e tem causado essa situação, tem causado a ansiedade na vida de muitos. E a ansiedade, a gente pode ver a ansiedade de duas formas, né? A ansiedade com fatores definidos e a ansiedade com fatores não definidos. A ansiedade com fatores não definidos é aquela que você não sabe por que motivo você está ansioso. De repente você acorda com aquela sensação de medo, começa a ter taquicardia, você olha para o lado, você tem medo de sair de casa e às vezes não consegue identificar um motivo para isso, não consegue identificar uma razão para isso. Ai, pastor, eu sinto isso, mas eu não sei por quê. É uma ansiedade com um fator não identificado. Talvez nesse ponto você precise e deva buscar um acompanhamento psicológico. Alguém que vai te ajudar a identificar por que você está sentindo isso, quais são os fatores que têm influenciado. E existe também, e é essa que vamos nos deter hoje, com enfoque bíblico, né? Que é a ansiedade identificável, que é aquela que é consequência de uma situação que nós identificamos na nossa vida e sabemos por que estamos sentindo aquilo. Nós vamos usar como exemplo um texto de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 11:28, que diz assim, ó: além das coisas exteriores, me oprime o cuidado de todas as igrejas. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A gente percebe aqui uma certa ansiedade, né? A gente percebe aqui uma certa preocupação de Paulo com as igrejas, né? Em Filipenses 2:17-21 diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo em todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Aqui nesse contexto de Filipenses, Paulo está dizendo que ele não está ansioso. Ele está dizendo que ele está em paz apesar da circunstância dele. Que circunstância é essa? No livro de Filipenses, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Então ele estava numa situação que ele não poderia cuidar da igreja, né? Não poderia estar lá presente na igreja. Mas mesmo lá de dentro da prisão, ele envia Timóteo, para que Timóteo cuidasse da igreja e que ele ficasse mais seguro, mais tranquilo com isso. Então a gente pode perceber aqui, né, níveis de preocupação. A Bíblia fala sobre níveis de preocupação. Existe a preocupação saudável, que é essa que Paulo está falando aqui nesses dois textos. De maneira bem simples, ele estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com os irmãos, ele estava criando situações para abençoar os irmãos, para atender os irmãos naquela ocasião, né, enviando Timóteo.
Então a preocupação saudável é aquela que nós temos, todos nós temos. Quem não se preocupa com a sua família? Quem não se preocupa com o seu emprego, como manter o seu emprego? Em estudar, né? Quem não se preocupa com a saúde hoje em dia, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo agora? É uma preocupação saudável, é uma preocupação de zelo, de cuidado que nós temos uns com os outros, que nós temos com a família. Essa era a preocupação de Paulo e essa é a preocupação de muitos de nós. E se nós não tivermos esse nível de preocupação, nós nos tornamos negligentes e irresponsáveis com as pessoas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então existe uma preocupação saudável. Nem toda preocupação causa ansiedade, mas existe sim uma preocupação que a Bíblia mesmo nos aponta, que é uma preocupação sem limites. E essa preocupação, ela causa consequência na nossa vida, consequência na nossa saúde, consequência nos nossos relacionamentos, tá? Em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. 1 Pedro 5, de 6 a 8, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esses textos bíblicos falam que nós não devemos andar, carregados de cuidado. Nós não devemos deixar que as preocupações tragam peso, angústia e tristeza ao nosso coração, a ponto de atrapalhar a nossa vida, a ponto de atrapalhar a nossa convivência com o próximo, a ponto de atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Então a Bíblia nos orienta a percebermos quando a nossa preocupação está saindo do limite e ela nos volta para o centro. E qual é o centro? Lançai sobre Cristo todas as vossas ansiedades, porque Ele está cuidando de nós. Então a Bíblia é muito linda, porque ela nos orienta, ela nos ensina e ela nos mostra o caminho, E ainda diz lá no último versículo de 1 Pedro que nós devemos estar vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele vive ao nosso redor, tentando trabalhar na nossa fragilidade. E onde ele encontrar um ponto fraco em nós, ali ele vai trabalhar. Então nós temos que cuidar das nossas emoções. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Nós temos que cuidar do nosso coração nesse momento. E não deixar que o inimigo da nossa alma potencialize esse peso, potencialize essa preocupação, potencialize esse cuidado, a ponto de atrapalhar a nossa vida. Amém? Isso é importante a gente considerar. É claro que existem outros aspectos importantes, como a nossa história de vida, a nossa constituição como ser humano, a nossa personalidade, as circunstâncias que estão ao nosso redor. Tudo isso influencia para que sejamos pessoas mais seguras, menos seguras e mais inseguras, facilmente irritáveis, sensíveis, Como cristãos, nós não podemos achar que lutar contra a ansiedade ou que falar de ansiedade é como uma receita de bolo que funciona de igual forma para todas as pessoas. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus nos fez diferentes. Isso é um fato. Era da vontade dele e ele nos fez assim. Uns são mais fortes, outros mais sensíveis, mas todos nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. E quando nós vamos aconselhar alguém, quando nós nos propomos a ajudar, a cuidar de alguém, isso tem que estar muito claro no nosso coração.
Que aquilo que não é importante para nós é importante para outra pessoa. Que aquilo que não nos atinge em algum momento atinge outra pessoa. Nós somos diferentes e eu volto lá no primeiro estudo quando eu falei da empatia. Quando eu me proponho a cuidar de alguém que está ansioso, quando eu me proponho a cuidar de alguém que está emocionalmente abalado, que está depressivo, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa e entender o que ela está sentindo para que eu possa ajudá-la. Senão, ao invés de trazer paz, eu levo mais angústia, eu levo mais dor. E esse não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito é semear a paz, é ajudar as pessoas nas suas fragilidades. E aí eu faço uma pergunta para você: quem está no controle da sua vida? E agora a gente pode pensar um pouquinho no Sermão do Monte, na segunda parte do Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34. E eu vou ler alguns desses versículos aqui para os irmãos. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Grava essa palavra: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em seus celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Uma pergunta para reflexão que Jesus nos faz. Ele fez e ele faz. Não tem de vós mais valor do que elas? E esse versículo então falou muito ao meu coração e espero que fale contigo. Qual de vós, com toda a sua preocupação, com todo o seu cuidado, com toda a sua ansiedade, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aí eu parto lá para o último versículo, 34, que diz assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o dia de hoje o seu mal. Jesus nos orienta. Ele sabe que nós temos necessidades básicas. E ele sabe que essas necessidades trazem preocupação e um cuidado zeloso ao nosso coração. Ele nos conhece, ele nos formou, né? Ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece as nossas emoções, mas ele nos orienta que esse cuidado não seja demasiado, que esse cuidado não venha prejudicar a nossa vida, né? Que ele mostra aqui nesse estudo, nessa palavra, que quando nós estamos ansiosos, nós começamos aí um estreitamento de foco. O que é isso, pastora? A gente começa a olhar só para um lugar. A gente começa a olhar só para o que está dando errado ou somente para o que falta. O ansioso, ele tem essa característica, né, de olhar para o motivo da sua ansiedade, viver por ela, comer por ela, vestir por ela e não consegue entender que existem outras coisas. Que existe um mundo além daquela preocupação, um mundo além daquele assunto, um mundo além daquela situação. E que o Senhor está neste mundo. O Senhor quer alargar a nossa visão. Quando nós alargamos a nossa visão, nós sofremos menos. Quando nós alargamos a nossa visão, o Espírito Santo tem mais condições de trabalhar nas nossas vidas. Nós não podemos ser tão focados ou monotemáticos. Que isso? Falar somente de um assunto, não ter amplitude, né? Ficar olhando só para uma situação, como se essa parede branca aqui atrás de mim tivesse um pontinho, e eu perguntasse para você, o que você vê? Você ia me dizer, eu vejo um pontinho preto, pastora. E a parede ao redor? E a casa que está nessa parede? E o mundo que está nessa casa? Existem muitas coisas para a gente ver, muitas coisas para a gente observar e para a gente considerar. Nós não precisamos andar ansiosos. Nós não precisamos andar tão focados. E aí no estudo, eu dou um exemplo muito conhecido na Bíblia, que é Lucas capítulo 10, de 38 a 42, que fala de Marta e Maria, né? Quando Jesus está na casa delas, vai visitá-las, e Jesus começa a ministrar naquele lugar.
E Marta fica completamente ansiosa com aquela situação. E começa a fazer coisas querendo agradar a Jesus, né? Começa a fazer coisas das suas tarefas diárias para que tudo esteja em ordem. E a ansiedade, ela tem um tom autoritário. Preste atenção nisso que a pastora está dizendo. A ansiedade, ela tem um tom de autoritarismo. Porque a pessoa ansiosa, muitas vezes ela deseja que todo mundo pense como ela, que todo mundo valorize aquela situação como ela, né? Que todo mundo se renda àquela situação como ela. Ou então, ela se sente preterida, como se as pessoas não estivessem dando atenção ao que ela está sentindo. É uma característica. Tem esse tom autoritário. E Marta chega para Jesus e diz assim: Jesus, mestre, Senhor, mande que Maria faça alguma coisa. Como pode, enquanto eu estou aqui ansiosa, cansada com o trabalho, ela está sossegada, ela está aos seus pés, ela não está contribuindo. Às vezes a pessoa ansiosa, ela tem esse sentimento: vamos nos policiar, irmãos, vamos nos policiar para a gente não colocar julgo sobre a vida daqueles que caminham com a gente, não colocar julgo sobre os funcionários da nossa empresa, né? Sobre a nossa família, filhos, marido, esposa, porque pensam diferente ou naquele momento estão vivendo uma outra situação. Jesus olha para Marta e diz para ela assim: Marta, você está ansiosa. Marta, você está cansada porque você está cuidando de coisas inúteis nesse momento. Ah, irmãos, a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade é quando nós paramos a nossa vida para cuidar de coisas inúteis, para cuidar de coisas que não estão no nosso controle nesse momento. E aí nós temos que falar sobre fé e confiança. E Jesus disse para ela assim: tá vendo a Maria? Eu não vou tirar ela de onde ela está, porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu confiar. E eu pergunto para você está escolhendo confiar no Senhor? Pastora, mas é mais forte do que eu. Pastora, mas eu não consigo. É um exercício. E a gente está aqui para fazer junto. A gente está aqui para construir isso junto. A gente está aqui para buscar a cura junto. A gente está aqui para melhorar como pessoa junto. Não é verdade? E nós vamos fazer isso em nome de Jesus juntos. Porque muitas vezes nós queremos ser Deus. Nós colocamos Deus de escanteio e queremos assumir o lugar de Deus, assumir o controle da nossa vida. Mas eu preciso dizer uma coisa importante: você não é Deus. E uma coisa mais importante ainda: Deus não é dispensável. O ser humano não consegue viver sem Deus. E quando isso acontece, nós trazemos prejuízos para a nossa emoção, prejuízos para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela traz peso. Mas a confiança, ela traz gratidão e torna a vida mais leve. A confiança, ela afeta a nossa condição emocional. Ela dá lugar para que coisas boas comecem a vir à nossa mente, para que coisas boas comecem a acontecer nas nossas vidas, para que nós sejamos pessoas mais agradáveis. É tão bom quando nós estamos perto de pessoas que confiam, que acreditam, que são mais positivas. É tão bom quando você está perto de alguém que te transmite paz, alegria. Vamos ser essas pessoas. Essas pessoas que escolhem estar aos pés de Jesus porque reconhecem que Ele é Deus e que nós não podemos fazer nada. Existem muitas coisas, meus irmãos, que estão fora do nosso controle. E nós não podemos controlar o incontrolável. O futuro está além do nosso controle. É uma missão impossível, é uma missão fadada ao fracasso, é uma missão que vai trazer angústia, porque nós não temos como saber o que vai acontecer amanhã, semana que vem. E se eu ficar tentando antever, prever, eu vou entrar num nível de desgaste que eu vou me prejudicar e vou prejudicar as pessoas que estão à minha volta. Por isso a Bíblia nos manda considerar e observar. Primeiro observar. Observe. Observe o que está à sua volta. Observe a criação. Observe tudo que Deus fez. Será que Ele não está no controle? Será que o Deus que criou todas as coisas, Ele não pode estar no controle da sua vida? Será que você é tão bom assim? Será que nós somos tão bons assim?
necessário parar e observar. Da onde você veio? Porque você está aqui? Quem te trouxe até aqui? Será que esse Deus não é digno da sua fé e da sua confiança num momento tão difícil das nossas vidas? Num momento tão difícil da existência humana? Ele criou tudo. Ele está no controle. Considere os lírios, as flores, que não trabalham, que não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Considere, comece a refletir. Um passo para amenizar a ansiedade é parar para pensar. É parar para pensar em quem nós somos. Quem você é. Quem eu sou no reino de Deus. Nós somos filhos. Nós estamos debaixo desse cuidado. Nós precisamos dele e ele cuida de nós. Quem de nós pode acrescentar 1 centímetro na nossa estatura? Quem de nós pode acrescentar um dia na nossa vida? Nós não temos esse controle. Por isso nós precisamos confiar e essa confiança vai nortear a nossa fé e vai abençoar a nossa saúde, a nossa paz interior. Nós precisamos desenvolver uma confiança lúcida e sólida. E esse é o nosso desafio para vencer a ansiedade, para vencer o medo, para vencer muitas vezes tudo isso que as pessoas impõem para nós. Mas você tem que se preocupar, mas você tem que ser zeloso, mas você tem que trabalhar. Você não pode ficar isento, você não pode ficar como se não estivesse nesse mundo. Eu quero dizer para você, meu irmão, um certo nível de preocupação é saudável. Um certo nível de preocupação realmente vai acontecer, mas se isso foge ao controle, não agrada mais o coração de Deus. Se isso foge ao controle, pode ser uma abertura para que o inimigo ele age na nossa vida e nos impeça de ser feliz de verdade, e impeça as pessoas que estão à nossa volta de serem felizes de verdade. Então vamos fazer uma oração. Senhor, vença-me. Faça com a pastora essa oração. Senhor, vença-me. Senhor, eu quero me submeter. Senhor, eu quero entender que não sou eu que estou no controle. Eu não quero ser Marta, aquela que dá ordens ao Senhor. Eu não quero ser Marta, aquela que inquieta, que fica andando de um lado para o outro, buscando resolver coisas inúteis que não estão sob o seu controle. Que nós possamos ser Maria, aquela que vive a mesma situação, a mesma circunstância, está dentro da mesma casa, que serve ao mesmo Deus, mas que escolheu a melhor parte. E eu preciso dizer para você que apesar do isolamento social, que apesar das aflições momentâneas, que apesar de tudo que nós estamos vivendo, o amanhã não está no nosso controle. O amanhã continua nas mãos do Pai. E nós precisamos entregar a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. A pastora passou um exercício no final do estudo, leia. Vai ser importante para você. Conte comigo, me ligue, mande o WhatsApp, eu estou disponível para te ajudar. Ajude outras pessoas. Vamos ter uma vida melhor. Vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo mais fortes, mais equilibrados, mais cheios de Deus, porque Deus tem muito mais para nós, amém? Ele é a fonte, Ele está no controle. Que Deus te abençoe e ministre muita paz no seu coração. Em nome de Jesus.